Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar de Vasco da Gama, que demitiu o Fernando Diniz no final de semana e está avançando nas conversas com Renato Gaúcho. Torcedores e torcedoras, principalmente os vascaínos que acompanham este canal. Eu peço encarecidamente para vocês, antes da gente começar a falar do conteúdo principal desse vídeo, que você se inscreva aqui embaixo para fortalecer demais o meu trabalho e também que você curta esse vídeo, compartilhe ele com seus familiares e outros amigos que possam gostar de futebol e gostar aqui do meu conteúdo. E é claro que se tiverem com um hypezinho sobrando, que vocês hypem esse vídeo para dessa forma alcançar mais gente e a nossa comunidade aqui do 12º jogador aumentar cada vez mais, beleza? Desde já agradeço todos vocês e, é claro, né, já ia me esquecendo, não se esqueça de seguir o 12º jogador em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, tanto o TikTok quanto o Instagram. Tranquilo, galera? Vamos então para o conteúdo principal desse vídeo, vamos falar de Vasco da Gama. Já fizemos um vídeo recente falando da saída do Coutinho, agora a gente vai falar da saída de Fernando Diniz, né, após perder por 1-0 para o Fluminense no final de semana, no jogo da ida do Campeonato Carioca das semifinais. O Vasco decidiu demitir o Fernando Diniz já no vestiário. E sendo bem sincero, eu acho que o Fluminense acaba de salvar a temporada do Vasco. E por que eu acho isso? Porque os trabalhos do Diniz, eles seguem, na verdade, uma linha tênue. Eles são trabalhos que seguem sempre na risca este mesmo, como eu posso dizer, eles são e ocorrem da mesma forma. Como assim, Gabriel? Eles são trabalhos que começam e têm um início de bons jogos e maus jogos, e aí o torcedor cria esperança em alguns, perde esperança nos outros. Aí tem o meio do trabalho, que é o ápice do time, que foi ali o Vasco eliminando o Botafogo na Copa do Brasil, aí elimina o Fluminense, aí chega na final, tem aquele ápice onde o Vasco consegue bons pontos na tabela do Brasileiro, todo mundo acha que agora vai, engrenou. E aí tem o declínio, que é um declínio assim gigantesco, onde o time para de jogar bola. E todos os trabalhos do Diniz seguem este mesmo percurso. Todos eles. Foi assim no São Paulo, foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Fluminense em ambas as passagens. Então, são trabalhos que costumam ter o seu ápice, onde o time joga muita bola e o torcedor cria esperança, mas a hora que vem o declínio, o Diniz perde o vestiário, o Diniz se descontrola ainda mais na beira do gramado e o Diniz perde completamente aquilo que ele tinha criado tático dentro da equipe. O time do Vasco nesse início de temporada era um nada taticamente. Era um time assim, com muitos problemas. Um time recheado de deficiências táticas. Sendo que, claro, perdeu o Ryan, perdeu o Veguete, agora né, nesses últimos dias perdeu o Coutinho, mas teve peças de reposição. Tudo bem, pode ser que não sejam do mesmo nível, mas teve boas peças de reposição. As ideias, né? Teve o Inestrosa, chegando para substituir o Ryan, óbvio, níveis diferentes, mas é um jogador que foi muito bem no continente sul-americano na temporada passada, foi disputado com o Boca Juniors e o Vasco conseguiu fazer a contratação. Tem o Rojas, que chega por empréstimo do Monterrey, que é um meia de muita qualidade, que pode agregar ainda mais agora com a saída do Coutinho. Tem o Brenner, que é um atacante que na última passagem que ele teve no futebol brasileiro com o próprio Diniz, ele foi muito bem pelo São Paulo e pelo Fluminense. Tem o Spinelli, que é um atacante que teve uma média de gols muito boa lá no Equador, e com certeza vai entregar alguns gols importantes para o Vasco nessa temporada. Teve o Cuiabano chegando para a lateral esquerda, teve a contratação do Saldívia para a zaga. Então é um elenco que foi bem reforçado, é um elenco que ganhou peças. Tudo bem, perdeu peças principais, obviamente sempre dando foco no Ryan, mas ganhou peças que podem fazer a função desses jogadores. Da mesma forma que o Ryan fazia, o Inestrosa pode fazer. Da mesma forma que tinha o Veguete, claro, o Spinelli e o Brenner não vão entregar o tanto de gols que o Veguete entregava. Foi aí perto dos 30 quase toda a temporada, mas vão entregar seus gols. Então, assim, é um elenco que perdeu peças, mas chegou reposições que podem fazer as funções como eram feitas antes. Mas o Diniz se perdeu no vestiário, o Diniz se perdeu taticamente, como em todos os seus trabalhos.
E na minha visão, eu volto lá no ponto inicial. O Fluminense salva a temporada do Vasco. Porque, por exemplo, o Fluminense não ganhasse do Vasco nesse final de semana, o trabalho do Diniz continuasse. E aí ele consegue passar do Fluminense no Carioca, que é obviamente um cenário hipotético. E o trabalho ganha uma sobrevida, o Vasco poderia começar mal no Brasileiro e a demissão do Diniz vir mais lá para frente, e aí as opções do mercado serem ainda mais escassas, né? Agora já está escasso, mas pode ser que estivesse ainda pior mais lá para frente. Pode ser que o outro técnico não quisesse assumir porque já está mais para frente na temporada. Então acho que demitir agora era a melhor solução, porque era um trabalho que estava evoluindo, ou seja, era um trabalho que estava dando passadas largas para trás, retrocedendo, não estava conseguindo agregar em nada no elenco, o elenco estava completamente um catado dentro de campo. O Vasco conseguiu dar um chute no gol contra o Fluminense nesse último jogo. Foi um chute do Rojas lá cuia, né? Então, assim, era um time que estava fadado ao fracasso. Na minha visão, o Pedrinho poderia ter demitido até antes. Demorou um pouco, mas ainda está no tempo hábil dessa demissão. Porque ainda está iniciando o brasileiro, né? Vai agora ter a quarta rodada. Tudo bem, vai estar sem técnico e tal, mas tem uma quarta rodada contra um time também muito frágil, que é o Santos. Então, eu acho que foi um momento bom para demitir o Diniz. Eu acho que poderia ter sido um pouco antes, mas não tá ruim não. Se fosse demitir mais para frente, poderia ter um problema maior para encontrar um técnico para assumir o clube em meia temporada e, como eu disse, poderia estar com um mercado ainda mais escasso do que já está agora, que já não é um mercado fácil de você encontrar treinadores, e eu já vou falar dessa possibilidade do Renato Gaúcho, o que eu acho, né, dessa possível chegada dele. Mas para encerrar o papo Diniz, eu acho que é um trabalho que seguiu a linha tênue dos outros trabalhos do Diniz. É um trabalho que teve o seu ápice, teve um momento ali de incerteza e teve esse declínio que, quando chega, é o trabalho que vai ter que ser encerrado, porque o Diniz não consegue recuperar o grupo de maneira nenhuma. E como eu disse, foi assim em todos os trabalhos da carreira do Diniz. Ele sempre teve essa linha tênue a ser seguida em todos os seus trabalhos. E aí, indo para o papo Renato Gaúcho, as últimas informações é que o Renato abriu conversas, né, que o Vasco está negociando e que o Vasco escolhe o Renato Gaúcho, né, por conta dele ser um grande paizão, aquele cara que cuida bem do grupo, que blinda o grupo, que chama as críticas para ele, e o Vasco entende que precisa agora de um técnico que tenha conhecimento do futebol brasileiro, seja acostumado com o futebol brasileiro e que tenha essa característica para blindar o grupo, para recuperar esse grupo que está meio desconexo. Eu até enxergo que o Renato pode fazer isso. Ele é um cara que tem sim essa característica de paizão e tudo mais. Porém, eu não gosto do nome, e eu não gosto do nome não porque ele é péssimo taticamente, não porque o Renato é um mau treinador, eu não acho isso. Eu acho o Renato um treinador com ótimas ideias, até então que ele foi o melhor técnico dos clubes brasileiros no Super Mundial, foi quem levou o seu time, né, naquela época o Fluminense, mais longe no Super Mundial. Foi um cara que entendeu no Super Mundial que ele tinha que jogar de uma forma diferente do que ele jogava no Brasileiro para ir bem lá. Foi o que ele fez. No Brasileiro, ele era um time que gostava de ter a bola, um time que gostava de ter a posse, um time que gostava de dominar seus adversários. No Mundial, não. Ele se tornou um time defensivo, um time que mais se defendia e atacava em transição rápida. Então, ele tem repertório. Ele é um treinador de muito bom nível. Porém, o problema do Renato é o extracampo. O Renato, quando ele vai para uma coletiva, as coletivas dele são ridículas. E aí o torcedor do Vasco, que estava reclamando da coletiva do Diniz, tem até os vídeos do Renatinho aí viralizando nas redes sociais, né, dele prevendo tudo que o Diniz falava na coletiva que era muito igual, as do Renato vai ser praticamente isso. Se você pegar todas as coletivas de Renato Gaúcho, nesse tempo que ele ficou no Fluminense, todas elas são idênticas. São coletivas onde ele se eleva, onde ele aumenta o ego dele e ele distrata os jornalistas que fazem as perguntas. Ele critica muito o torcedor quando ele é vaiado, quando ele é criticado. E para quem não se lembra, ele pede demissão do Fluminense, porque o Fluminense não ia demitir ele. Depois de um vexame que foi ser eliminado para esse fraquíssimo Lanús dentro do Maracanã, ele vai para a coletiva, pega todo mundo de surpresa dizendo que é a última coletiva dele, e ele dá um chilique.
dizendo que o futebol brasileiro não tem condições mais, que é um futebol brasileiro cheio de mimimi. Ele não usou essas palavras, mas foi algo bem perto disso. Que o torcedor acha que sabe mais que se eles acham ele burro, que venham então escalar o time do Fluminense e que ele estava indo embora. Ele deu um chilique na coletiva. E todas as coletivas dele são idênticas. É chilique, é sendo grosseiro, é um cara que tá assim com a cabeça longe do futebol brasileiro. É um cara que tá assim vivendo em uma realidade paralela. Essa é a verdade. O Renato Gaúcho ele tá esgotado do futebol brasileiro. E agora, em menos de um ano, ele estaria voltando para essa vida. Ele estaria voltando muito rápido, na minha visão, para essa vida de viver novamente o futebol brasileiro. Eu acho que o Renato não está pronto para esse retorno. E a gente pode ver um trabalho que vai se desgastar muito rápido por conta dele. Nem por conta dos jogadores, nem por conta do que o Vasco pode apresentar em campo, que eu acho que pode ser um bom trabalho. Eu acho ele, taticamente, um treinador muito interessante. Porém, o ego do Renato muitas vezes quebra esses bons trabalhos que ele pode fazer. Os bons trabalhos do Renato podem ser quebrados por ele mesmo. Ele pode cavar a própria cova. E aí pode ser uma aposta meio perigosa do Vasco. Eu acho que é um cara que chegando agora pode sim trazer todas essas características que o Pedrinho e a cúpula, né, a alta cúpula do Vasco quer ser esse paizão, esse cara que vai ajustar o time taticamente, que vai pegar as partes boas do trabalho do Diniz, colocar em prática junto com as ideias dele e formar um time do Vasco muito mais competitivo. Sim, normalmente os trabalhos do Renato são times que competem, são times competitivos. São poucos os trabalhos do Renato que o time não competiu. Poucos, na carreira toda. A gente pode lembrar do Grêmio de 2025, né? Ou 2024, foi o Grêmio de 2024, né? 2025 já era humano. O Grêmio de 2024, ali foi um Grêmio que não competiu. Mas de resto, os trabalhos do Renato sempre são times competitivos. Foi assim no Fluminense na primeira passagem, foi assim no Flamengo, foi assim no Grêmio. Então, sempre são times competitivos. O próprio Fluminense do ano passado vai bem no Super Mundial, fica ali na região de Libertadores direto para Libertadores o campeonato inteiro. O Renato deixa o time em quinta posição. Então, assim, são trabalhos competitivos, mas que, infelizmente, são destruídos pelo ego altíssimo do senhor Renato Portaluppi. Então, eu acho que é um nome que pode começar bem, mas se perder por conta dele. Nem por conta do elenco, não, nada disso. Eu acho que pode se perder justamente por conta do Renato, da pessoa, do ser humano Renato Gaúcho, que é muito complicado de lidar. Principalmente no quesito das coletivas, na beira do gramado, ele é muito mais tranquilo do que o Diniz. Mas eu digo na parte da coletiva. Eu acho que ele é um técnico que está assim, de saco cheio do futebol brasileiro e do futebol em si. Então o Vasco estaria apostando as suas fichas neste treinador. Este mesmo treinador, inclusive, que recusou o Vasco lá no fim de 2024. Um treinador que optou por não assumir o Vasco, principalmente pelas questões financeiras. E ali naquele momento até fazia sentido, né? O Pedrinho estava tendo que entregar os bens pessoais para tentar salvar as finanças do Vasco e tudo mais. E aí, alguns meses depois, né, acho que nem deu um mês, ele assumiu o Fluminense. Então, ele recusou para assumir o Fluminense. Agora, com o Vasco tendo um elenco mais recheado, e na minha visão, o melhor elenco do Vasco desde a temporada 2011 e 2012, né, que foi aquele elenco que foi campeão da Copa do Brasil, que brigou por título brasileiro em 11, foi para umas quartas de final de Libertadores em 12, aquele time muito forte do Vasco com Diego Souza, Fernando Praz, entre outras opções. Para mim, esse time de 26 é o melhor time do Vasco desde aquela época. Tá? Não que seja um time brilhante, mas é um time que tem sim condições de competir. Eu acho que o Renato é um técnico que tem condições de trazer competitividade para esse time, mas o trabalho tende a fracassar por conta do próprio Renato. Vou até parar de falar, porque senão posso acabar sendo repetitivo nesse caso. Ah, Gabriel, quem você traria se não fosse o Renato Gaúcho? Eu, se fosse o Pedrinho nesse momento, vasculharia o mercado de técnicos estrangeiros, ou melhor, esperaria a demissão do Vojvoda. Por quê? Na minha visão, se o Vasco vence o Santos nessa próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, na rodada 4 do Brasileiro, o Vojvoda é mandado embora. E eu vejo um potencial de trabalho muito maior no Vojvoda. Ele é um técnico que não está dando certo no Santos, muito por conta das péssimas peças
da péssima janela de transferências que faz o Santos. É um técnico que está tendo muitos problemas, principalmente defensivos, porque a zaga do Santos ela não existe, ela é inexistente. Eles têm Igor Vinícius, eles têm Escobar, eles têm Adonis Frias, eles têm Lua Pérez, coitado do Brasão e do Vojvoda. É uma zaga que é uma peneira, porque são jogadores de baixo nível. São jogadores e tem um elenco em si de baixo nível. É um elenco que vai brigar para não cair. Eu acho o elenco do Vasco bem melhor do que o elenco do Santos. Mesmo sem Coutinho, mesmo sem Ryan, mesmo sem Verratti. É um time que, para mim, pode entregar muito mais que o Vasco. Muito mais que o Santos. E nas mãos do Vojvoda, a tendência é que tivesse uma evolução muito grande. Porque o Vojvoda é um grande treinador. Não está dando certo no Santos por tudo esse acúmulo de coisas que eu disse. Mas eu acho que no Vasco, com a gestão que o Pedrinho vem fazendo, com as contratações que ele vem fazendo, com um ótimo trabalho na montagem de elenco que o Vasco vem fazendo, o Vojvoda tem uma expectativa de trabalho muito grande no Vasco. E é o que eu disse. Não é um treinador que, nossa, não vai ficar desempregado porque está indo bem, não. O trabalho dele no Santos não está indo bem. E se perder na quarta, é muito difícil que esse trabalho prossiga em pé. Eu acho que se o Vasco ganha do Santos na quarta, o Vojvoda cai. E aí eu preferia muito mais que o Vasco optasse pelo Vojvoda do que fosse mesmo atrás do Renato Gaúcho. Porque eu acho que o trabalho do Renato Gaúcho, ele pode ser bom, mas ele é muito mais, ele corre muitos riscos de acabar mais cedo por conta do ser humano Renato Portaluppi. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Não esquece de fazer tudo aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Se inscrever aqui embaixo, curtir, compartilhar, hypar, porque dessa forma você fortalece muito o meu trabalho. E é claro, não se esqueça de seguir o 12º Jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo, para você ficar 100% atualizado de tudo que vai acontecendo no mercado do futebol brasileiro, entre outras informações. Tranquilo, rapaziada? Desde já, agradeço quem ficou até o final. Até a próxima. Valeu, fui e tchau!